Cumprindo a programação deste evento, teremos a seguir a realização do primeiro painel, que abordará o tema o poder normativo das agências reguladoras e o direito administrativo sancionador. Competência para a criação de infrações e sanções à luz do princípio da legalidade e do devido processo legal. Para coordenar esta atividade, este primeiro painel, já se encontra à mesa o ministro Gilson Dipp, acompanhado do senhor Fábio Medina Osório. Convidamos também para compor esta mesa o palestrante senhor Diogo de Figueiredo Moreira. Parece que o senhor Diogo não está presente. Quando chegar, convidaremos para compor esta mesa. A partir de agora, o senhor coordenador fará a apresentação do palestrante que se encontra presente, o senhor Fábio Medina Osório, e mediará os debates que virão a seguir as palestras. Com a palavra, o senhor ministro Gilson Dipp. Satisfação em dirigir essa mesa de palestras e debates, principalmente pelo fato de ser amigo há muitos anos do professor Fábio Medina Osório. Essa é, digamos assim, a minha principal responsabilidade, é conduzir um painel que tenha como participante um brilhante amigo. Professor Diogo, tenha bondade. A mesa organizadora diz que cada palestrante tem direito a 20 minutos para a sua apresentação e 30 minutos para os debates que serão formulados por todos os participantes, que deverão encaminhar os seus questionamentos às recepcionistas que estão aqui no auditório. O primeiro palestrante desse painel é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, professor titular de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro. Está sendo muito bom para mim nesse evento, porque vários dos participantes eu já conhecia de nome, de obra, e venho a ter o prazer de conhecê-los pessoalmente. Doutor Diogo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Imensa honra estar sob a sua presidência e depois de tê-lo ouvido, com o maior prazer ainda. E o tema que me traz aqui é o tema dos limites na atividade sancionadora pública. A importância da sociedade de conhecimento é muito grande na atualidade. Nós sabemos que informação e conhecimento na pós-modernidade significam transformação. Thomas Kuhn já dizia que as revoluções não ocorrem de repente, elas ocorrem por transformações sucessivas, por substituições de paradigmas. Essas substituições de paradigmas primeiro têm que entrar na comunidade científica para depois ser absorvida e aí começarem as grandes transformações. Uma dessas grandes transformações, sem dúvida nenhuma, está no campo do direito administrativo, no campo do direito do Estado, no modo geral, em que essa horizontalidade clássica do direito administrativo, do Estado que era colocado em pirâmides, com vários níveis horizontalizados, ele se substitui por um Estado complexo, em que a rede ocupa um espaço importante, como François Host tanto bem nos ensinou. O segundo ponto que podemos dizer que é uma transformação também, um paradigma em transformação, é o progresso da consensualidade,
que muitos oradores aqui já se fizeram referência, e essa benéfica influência na construção dialógica de uma nova sociedade e, consequentemente, de um novo Estado. A aplicação desses novos paradigmas a setores complexos e economicamente sensíveis, tecnologicamente sensíveis, marcam essa ascensão global desses novos institutos, que não são novos, são institutos que já têm mais de um século, mas agora aparecem dentro dessa, não mais desta verticalidade, mas dentro de uma administração em rede, que são as agências reguladoras, instrumento de persuasão racional nas decisões públicas e não simplesmente de aplicação imperativa do Estado. Surge, portanto, aí um desafio para todos nós que cultivamos o direito, que somos profissionais dessa disciplina, que é a segurança jurídica, que também é um prius para a segurança econômica. Não se pode ter segurança econômica sem segurança jurídica. A globalização da economia, a competição internacional entre os mercados nacionais, criação de ambientes favoráveis aos investidores, tudo isso exige um papel de padronização e de informação das agências. E, principalmente, o papel de moderação, o papel de primeiro nível de solução de conflitos de interesses entre os seus atores, que são todos aqueles que gravitam em torno desses problemas sensíveis das agências. Pois bem, o terceiro aspecto que sobra e que é mais importante aqui é a relação entre o Estado e a sociedade. Aqui nós encontramos a parceria tão bem exposta hoje, realmente uma palavra-chave, porque o Estado deixa de ser simplesmente o diretor da sociedade, o agente diretor da sociedade, para ser um agente que trabalha junto com a sociedade. E o cidadão deixou de ser um súdito para ser realmente cidadão. Não aquela dependência do o cidadão, na verdade, é o dono do poder. O Estado é o agente administrativo do poder. Portanto, o direito administrativo sancionador funciona dentro dessa nova relação de parceria, essa relação em que a imperatividade se substitui, em parte, não totalmente, porque o Estado necessita da coação, mas em parte pelo diálogo, essa função dialógica do Estado contemporâneo. E a importância, portanto, da previsibilidade das decisões, que já existe o direito de longo tempo, mas de decisões racionalmente explicáveis e razoavelmente explicáveis. Não é só a racionalidade, mas a razoabilidade está em jogo. Então, os novos princípios que espelham esta relação, os princípios da juridicidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da moralidade administrativa, já falado aqui, todos eles convergem para que as agências se valham de técnicas sancionadoras seguras para que atraiam os agentes necessários, os atores necessários para ampliar as atividades econômicas. Daí a atividade de segurança jurídica, a atividade econômica está muito próxima. Nós temos que evitar as práticas abusivas, ambíguas, que gerem perplexidade, insegurança jurídica ou que vulnerem direitos fundamentais, porque toda a doutrina moderna hoje, da área constitucional, diz que o Estado tem que cumprir deveres constitucionais ligados ao homem, os direitos fundamentais. É um cumpridor. Então, nesse sentido, nós temos que evitar todos os abusos que possam ir contra esses direitos fundamentais. O direito administrativo sancionador é uma evolução do clássico chamado poder de polícia da administração pública. Hoje, não mais poder de polícia, que o poder pertence ao legislativo, isso é quem exerce a função de polícia, como querem os autores mais modernos. Surge na década de 60, diante de uma linha aberta pelo constitucionalismo introduzido nas cartas italianas de 48 e alemã de 49, de segundo pós-guerra, cartas que abriram uma nova visão, que se hoje chama-se de neoconstitucionalismo, se preferem, para distanciar-se do constitucionalismo clássico, que foi utilizado até o fim da Segunda Guerra Mundial. E as cortes constitucionais europeias assentaram, assim, sobre esse neoconstitucionalismo, as bases teóricas evolutivas de um direito administrativo sancionador, aproximando-o
dos valores, dos princípios cultivados classicamente no direito penal. Mas, apartando dos termos mais generalistas próprios do antigo conceito de cunho vertical e autoritário do poder de polícia, que tinha sempre o ranço da Revolução Francesa, o ranço que derivou da própria autoridade do Estado da época. Então, os limites aportados pelo direito administrativo sancionador são, desde logo, a ideia de que a consciência cidadã ela começa a atuar para a imposição desses limites. Ela não é mais passiva, a consciência cidadã passa a ser ouvida, passa a retumbar na sociedade. Portanto, essa combinação perversa que existia entre discricionariedade e arbítrio, onde era muito difícil distinguir, levava muito tempo. Eduardo Garcia de Terré, que foi citado aqui tantas vezes aqui, com a sua obra toda, mostra a luta imensa contra o arbítrio do poder, contra essa injustiça que se praticava a pretexto da discricionariedade. Por isso, a visão jurídico-administrativistas hoje é um pouco mais dilatada do que a visão puramente clássica da discricionariedade. E, desde logo, essa evolução gerou a preocupação em agregar garantias na proteção dos direitos fundamentais como produto dessa horizontalização do direito administrativo e do princípio democrático, que passou a exigir maior rigor jurídico do Estado quando se trata de punir pessoas físicas e jurídicas por supostas transgressões. Isso seria uma quebra da confiança exigida no novo relacionamento Estado-cidadão. Ora, a instituição de agências reguladoras e o próprio conceito híbrido de regulação, em um primeiro momento, criaram a falsa impressão de que as agências deveriam praticar o poder de polícia como uma espécie de sucessora dos departamentos clássicos da administração piramidal, portanto, sucessora do poder central estatal, que era a visão herdada da Revolução Francesa, portanto, das origens do direito administrativo, sem qualquer diferença substancial, ignorando todos esses aspectos a que me referi. Tornou-se, então, necessário reconstruir o conceito para terminar com essa visão anacrônica, reconstruir o conceito da função sancionadora das agências a partir de uma nova visão do direito administrativo, um direito administrativo pós-moderno, isto é, permeado pelos novos princípios e constitucionalizado em torno dos direitos fundamentais, da realização dos direitos fundamentais. Assim, aqui, os limites para que as agências reguladoras exerçam seu poder normativo estão, num primeiro momento, na própria Constituição e, num segundo momento, nas leis, não sendo possível a agência, no exercício de função regulatória, criar infrações e sanções que extravasem a autorização expressa da Constituição ou da lei, atuando de modo demasiado abstrato, de tal sorte que vulnere o princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das proibições. Foram séculos para afirmar que aquele poder que define as transgressões e as sanções não os aplique, e não pode ser o mesmo poder. Violar essa lição imemorial é esquecer completamente a trajetória do direito e a sua aplicação no dia de hoje. No Estado democrático de direito, o Poder Executivo e, assim, as agências reguladoras que conformam seu complexo orgânico se sujeita, como diz a Constituição alemã, à lei e ao direito, Gesetz und Recht, ou, como está na Constituição espanhola, la ley y el derecho, que são coisas diferentes, se bem que conjugadas. Mas isso não é a imposição de uma sujeição paralisante, absolutamente, ao contrário. É uma vinculação legitimante, e essa legitimação é criativa. Essa legitimação é que possibilita a criação da confiança. Aquela confiança que Alain Peyrefitte diz que é o cimento das civilizações. Portanto, a busca da confiança é a busca da raiz da segurança legítima. Doutrina e jurisprudência convergem hoje quanto a esse entendimento, como nos dois seguintes exemplos que eu vou dar para terminar essa pequena apresentação. Primeiro, o exemplo da doutrina. E na doutrina é suficiente a lição do meu mestre, o mestre de Fábio, Eduardo Garcia de Terré,
quando distingue a norma legal da norma administrativa. A lei é a norma originária por excelência. Dispõe por si mesma, rompe o direito e as relações existentes. O regulamento tem em comum com a lei o ser uma norma escrita, porém difere em todo o demais. Desta nota comum, poucos caracteres genéricos podem derivar-se, o próprio do regulamento. O que separa definitivamente da lei é que uma norma secundária, subalterna, inferior e complementar à lei, obra da administração, como todos os produtos administrativos, ou regulamento, é uma norma necessitada de justificação, caso por caso, condicionada com possibilidades limitadas e taxadas livremente justiciável pelos juízes. Essa é a clássica lição de enterria da doutrina. Agora vamos ver a jurisprudência. A jurisprudência, nossa, também insuficiente pela autoridade do Pretório Supremo, coerente com esta linha no julgamento da ação direta de constitucionalidade número 1668, na qual era discutida a constitucionalidade de disposições da Lei Geral de Telecomunicações, a 9.472 de 77, o Conselho Supremo Tribunal Federal afirmou, utilizando-se da interpretação conforme a Constituição, instrumento neoconstitucional também, que a competência normativa da Anatel apresenta natureza regulamentar, devendo, portanto, observar todos os limites legais. Portanto, a perfeita coincidência entre a visão, vamos dizer, internacional do direito, comparativa do direito, a doutrina altamente qualificada do Garcia de Enterria e as decisões do Supremo. E creio que a conclusão, senhores, que eu chego aqui, é que estas são algumas notas fundamentais, keynotes, né? Importante trabalho que esse seminário do IED vai desenvolver. E, em boa hora, nos está proposto, porque coincide com o auspicioso momento em que o país já se reputa monetariamente confiável, e como a confiança, e aqui lembro novamente Alain Peyrefitte, é esse cimento das civilizações. O nosso desafio agora é demonstrarmos que alcançamos um investment grade também na confiança jurídica. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Aliás, me chamou a atenção não só o conteúdo, mas também o poder de síntese. Eu aqui tentei fazer algumas anotações do que o professor Diogo disse, e esse poder de síntese, dizendo aquilo que pretendia dizer e aquilo que nós pretendíamos ouvir, é um atributo que nem todos têm, professor. Eu vou agora passar a palavra, obrigado, ao professor Fábio Medina Osório, que é professor colaborador dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-membro, e diga-se de passagem, ex-membro brilhante do Ministério Público do Estado, advogado, esquecendo de dizer também que exerceu funções no Executivo do Estado Gaúcho, como secretário adjunto de Segurança Pública. E, além de tudo, eu vou acrescer um dado, não para ele, mas para mim, é meu particular amigo. Com a palavra, professor. Senhoras e senhores, ministro Gilson Dipp, corregedor-geral da Justiça Federal, também permito acrescentar, para o conhecimento dos senhores, que tramita no Congresso Nacional um projeto de lei em regime de urgência que transforma também o cargo do ministro Gilson Dipp em corregedor-geral para os tribunais regionais federais de todo o país, que esperamos que seja aprovado o mais rapidamente possível, e o que revela o imenso prestígio de que goza o ministro Gilson Dipp do Superior Tribunal de Justiça,
na magistratura nacional. Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, mestre de todos nós, parabéns pela sua brilhante exposição mais uma vez. Permitam-me aqui também uma saudação especial ao professor Almiro do Couto e Silva, que está aqui presente. Eu gostaria, na minha breve apresentação, de falar sobre os limites da deslegalização no exercício das competências sancionadoras pela administração pública e pelas agências particularmente. E para falar sobre esse tema, eu me permito tratar de uma premissa fundamental que diz respeito à lógica dos direitos fundamentais nos serviços públicos, de uma maneira global. O aumento do poder sancionador das agências e a amplificação desse poder em termos de abundância do uso das expressões semanticamente vagas, o que equivale a dizer de deterioração do princípio da legalidade, da tipicidade, o alargamento da deslegalização, traduz um fortalecimento da defesa dos direitos fundamentais dos consumidores que as agências finalisticamente devem defender quando se valem dos instrumentos sancionadores na fiscalização dos serviços públicos prestados pelas concessionárias, delegatárias, por aqueles que estão incumbidos de prestar aqueles serviços públicos na órbita privada? Parece que essa é a pergunta fundamental que sempre permeou o debate sobre o alargamento dos direitos fundamentais no campo punitivo como um todo. E a resposta, no direito penal, tem sido contundentemente negativa. No cenário europeu, no cenário que tem inspirado a evolução da dogmática de toda a cultura continental europeia, de que se vale também como inspiração o direito brasileiro. Não necessariamente a cultura que não se inspira na teoria dos direitos fundamentais, que é a cultura norte-americana, mas a cultura continental europeia. Ou seja, o alargamento do direito punitivo, a deterioração dos direitos fundamentais dos acusados em geral, a vulneração do princípio da tipicidade, da legalidade, a deslegalização, não traduzem ferramentas que conduzem necessariamente à defesa dos direitos fundamentais das vítimas atingidas pelos ilícitos. Ou não traduz a redução dos ilícitos em si mesmos. Essa correlação ela não existe. Então, há outras ferramentas que conduzem à redução dos ilícitos, mas estas não traduzem a redução dos ilícitos. Elas traduzem, isto sim, outras consequências, como, por exemplo, o aumento dos índices do abuso de autoridade, o aumento dos índices de corrupção, o aumento dos índices de erro judiciário, de injustiças, o aumento dos índices de sentimento de falta de credibilidade das instituições, mas não acarreta aumento dos indicadores de eficiência das instituições. E mais ainda, não tem servido de parâmetro para avaliação da evolução das instituições. Ou seja, o direito penal ele tem evoluído dogmaticamente no sentido de uma construção de fortalecimento da defesa dos direitos fundamentais, sem preocupação com esse tipo de pauta.
Muito bem. O direito administrativo sancionador, já foi dito aqui, desde a década de 60 na Europa, e isso tem sido, digamos assim, o que tem pautado também o Brasil, ele vem se aproximando paulatinamente do direito penal. A sua dogmática se afastou do direito de polícia, da função de polícia, do poder de polícia, e se aproximou do direito penal. Assim como, paralelamente, nós podemos observar que o processo administrativo se aproximou do processo judicial. Hoje, toda a teoria do processo administrativo se aproximou da teoria do processo judicial. Então, o processo administrativo é parecido com o processo judicial. E o direito administrativo sancionador é parecido com o direito penal, em termos de salvaguarda de garantias individuais. Então, o exercício das competências sancionadoras, ela deve, sim, teleologicamente, voltar-se à proteção dos consumidores, mas deve respeitar os direitos fundamentais dos acusados em geral e, finalisticamente, estar orientada à proteção dos direitos das vítimas dos ilícitos. Há um conflito, uma colisão potencial de direitos fundamentais. À luz do devido processo legal, essa colisão há de ser resolvida e equacionada pelo balanceamento dos interesses em jogo. Mas sem abrir mão das garantias fundamentais. Entre essas garantias, os princípios que regem a atividade administrativa sancionadora. Princípios da legalidade, tipicidade, devido processo legal, impessoalidade, motivação das decisões sancionadoras, proporcionalidade, que tornam essa decisão cada vez mais sindicável pelo próprio Poder Judicial. Aumenta a sindicabilidade das decisões e do processo administrativo sancionador perante a instância judicial. O juiz é uma instância cada vez mais influente no sentido de se tornar mais fiscalizador da instância administrativa. Então, quando esse fenômeno se torna evidenciado, para a maior proteção dos direitos fundamentais dos consumidores, é necessário que as agências respeitem os direitos fundamentais dos acusados, a legalidade, a tipicidade, a impessoalidade, a motivação, estrito sensu, da forma mais absoluta possível, porque, do contrário, o que pode ocorrer é justamente o efeito oposto ao pretendido pelas agências, qual seja a impunidade. Por quê? Porque, não havendo esse respeito, as autoridades administrativas correm o risco concreto de que as suas decisões venham a ser anuladas pelo Poder Judiciário, por desrespeito às garantias fundamentais outorgadas aos acusados em geral. E o Judiciário faz isso com independência e com tranquilidade, porque o Judiciário está acostumado a controlar. E o Judiciário sempre bota na balança os interesses em jogo. O Judiciário não tem supremacia daquele interesse da administração em detrimento do interesse do administrado. O Judiciário olha os interesses e direitos fundamentais em conflito e observa se houve a primazia da ordem jurídica ou não. E se a ordem jurídica não foi respeitada, o Judiciário vai anular o procedimento adotado pela administração pública. E se ela não observou o devido processo legal, isso vai implicar uma invalidade e isso vai prejudicar a fiscalização. Vai prejudicar o consumidor lá na ponta. Isso prejudica o consumidor na ponta. O que é um processo fiscalizatório sancionador eficiente? É um processo com tecnologia, com recursos humanos qualificados, com rapidez e com respeito à lei, à ordem jurídica, com velocidade e que não tenha irregularidade, que não contenha vícios. Mas é uma cultura da administração pública brasileira
confundir rapidez com autoritarismo. Isso ocorreu durante muito tempo na polícia brasileira. A polícia brasileira achava que o método mais rápido de arrancar a confissão de alguém era uma tortura, por exemplo. Vou dar aqui um caso que é bem conhecido. Torturava o sujeito e arrancava a confissão. Não, é o mais rápido. Depois não valia nada aquela prova. Aliás, hoje, se repensa muito todo o procedimento do inquérito policial, porque como não tem contraditório, não vale o advogado não estar presente, etc., aquela prova não vale nada em juízo, tem que se repetir tudo novamente. Então, está se repensando toda a metodologia, porque quanto mais você respeita direitos das pessoas, mais aquilo tem valor. Isso, nos países mais avançados, está se chegando, já se chegou a essa concepção. Quanto mais se respeita os direitos das pessoas, mais valor adquire para você condenar as pessoas, inclusive. Quanto menos você respeita os direitos das pessoas, menos chance você tem de condenar aquelas pessoas. Então, quanto maior o espaço que você dá para um agente público, e aquela preocupação que foi manifestada brilhantemente pelo ministro Gilson Dipp, para ele se movimentar sem limite nem na lei, nem nas normas, nem em lugar nenhum, quanto maior o espaço para o arbítrio, maior o espaço para a corrupção, para a transgressão, o que é extremamente preocupante. Eu diria, a lei é o parâmetro de limitação. O parâmetro de eficiência é a tecnologia e é a qualificação dos recursos humanos. A lei é o parâmetro de limitação que dá balizadores que podem ser preenchidos pelas normas administrativas. O que não pode ocorrer é que as normas administrativas se desgarrem da lei e criem elas próprias parâmetros autônomos, como, lamentavelmente, é comum acontecer no âmbito das administrações públicas como um todo em nosso país, não apenas nas agências. Mas é comum acontecer porque se confunde esse tipo de espaço supostamente autônomo com dinamismo, velocidade, criatividade, liberdade, quando do que se trata é de respeito ao império do Estado de Direito e de um paradigma moderno ainda vigente que embasa uma racionalidade própria do nosso Estado de Direito, que, inclusive, tem influenciado a cultura anglo-saxônica, que cada vez mais tem incorporado o direito escrito aos seus padrões culturais. E quando nós não temos esse direito legislado, nós temos o direito jurisprudencial, que também complementa e é um paradigma que tem que ser observado. Garcia de Enterria, num clássico trabalho em que ele trata sobre o lugar da lei nas democracias contemporâneas, ele diz o seguinte: é verdade que a lei já não é o único instrumento para a regulação social, mas a lei segue sendo insubstituível, porque segue sendo verdade que ela mesma é expressão do princípio democrático. Ou seja, pretender substituir a lei por um ato ou uma norma administrativa, efetivamente, não é um remédio adequado para o nosso sistema. Ele prossegue: o Poder Executivo está submetido à lei, como também à Constituição, e não pode pretender, por isso, por mais extenso que seja o seu respaldo popular, eximir-se desta sua vinculação. O que significa dizer, da vinculação ao próprio juiz, que é o seu instrumento indissociável. Vincular-se à lei é vincular-se ao controle jurisdicional. E o controle jurisdicional hoje, se nós levarmos em consideração a amplitude
é um controle que alcança controle de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de razoabilidade, e que exige das autoridades administrativas uma vinculação com a ordem jurídica, com transparência, com prestação de contas, porque a relação das autoridades administrativas com a população, a sociedade e a cidadania é uma relação de confiança, de trust. É uma relação que envolve uma necessária prestação de contas através desta vinculação com a ordem jurídica, através da fundamentação das suas decisões públicas e que devem ater-se à ordem jurídica, ao princípio da legalidade, à juridicidade, de tal sorte que a controlabilidade jurisdicional possa verificar a correção do agir administrativo. Em síntese, o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, o princípio da juridicidade, limitando o direito administrativo sancionador às competências punitivas da administração pública, estão a proteger primacialmente os direitos fundamentais dos acusados em geral. Mas, na relação final, protegem os direitos dos consumidores. Por quê? Evitam a impunidade, favorecem uma relação qualificada, aprimoram a eficiência nesse relacionamento, valorizam as instituições e as ferramentas de trabalho, forçam as agências e a administração pública como um todo a se aperfeiçoarem, a investirem em tecnologia e não no arbítrio para alcançar os resultados necessários, de tal sorte que também essas administrações públicas e essas agências acabam não gerando um passivo para a sociedade. Qual é esse passivo? Quando as agências e as administrações atuam arbitrariamente, passam-se os anos, mas o passivo fica lá, aguardando, esperando, porque um dia ele pode vir a ser controlado. E ele merece ser controlado, porque, sem dúvida alguma, os direitos fundamentais, o judiciário não tem receio de controlar, na medida em que, já dizia o nosso mestre, professor Eduardo Garcia de Interrier, num trabalho dos anos 50, sobre as imunidades do poder, foi um trabalho clássico na Espanha, em todo o direito administrativo europeu, a luta contra as imunidades do poder, e um seminário como esse, em que efetivamente nós aceitamos o desafio da Febratel, aceitamos o desafio e congregamos pessoas absolutamente independentes, que pensam e que têm suas próprias ideias, mas que há um ideário comum por trás, no sentido de que a luta contra as imunidades do poder envolve, sim, a mobilização da sociedade civil organizada, como aconteceu na Espanha, como vem acontecendo no Brasil. A luta pelo fortalecimento das agências reguladoras, a luta pela revitalização das agências reguladoras, por agências reguladoras independentes, fortes, técnicas, que tenham capacidade de resolver os problemas e que tenham um direito administrativo sancionador comprometido com eficiência, com resultados, com direitos fundamentais, com quebra de imunidades de agentes públicos e com o conjunto da cidadania e não apenas com segmentos preocupados em encontrar atalhos ou facilidades para exercer o arbítrio. Com essas considerações, eu finalizo dentro do tempo que me foi proposto e, mais uma vez,
agradeço a presença de todos que valorizam e estão abrilhantando esse evento. Muito obrigado. Dr. Fábio Medina, sempre muito preciso nas suas ponderações. E me lembrou, inclusive, algo que eu penso muito em relação a essa questão, em relação ao poder concedente, ao concessionário. Essa relação serviço público, prestação de serviço público, repousa necessariamente na sua legitimidade social. Por isso que, antes de punir, é preciso prevenir. A prevenção é muito mais barata do que a punição e muito mais danosa do que a punição. Porque a deslegitimação social do concessionário implica necessariamente, professor, em deslegitimar também o Estado concedente. Isso nós não queremos. Eu vou passar aos debates com as perguntas que até agora foram entregues à mesa. Há uma pergunta aqui, que eu não sei se é formulada ao doutor. Essa é para o Diogo, essa aqui é para mim. Ah, tá, então ok. Pergunta, professor Diogo, dentro do princípio da legalidade dos atos, da legalidade considerado em sentido amplo, qual a profundidade do controle da constitucionalidade feito pelas agências reguladoras sobre seus próprios atos? Bom, eu não sei se essa pergunta foi feita antes, redigida antes ou depois da exposição do professor Fábio Medina Osório. Realmente, o controle de juridicidade, vamos dizer, no sentido amplo da legalidade, é um controle que incumbe a todos. Claro que está a agência. Esse controle se dá em todos os planos, o plano constitucional, o plano legal e o plano regulador, ou plano regulamentar, nos outros casos. Então, a agência tem a obrigação de manter todos esses níveis atendidos. Mas aqui é que entra a indagação principal com relação ao problema dos limites. E os autores modernos, eles procuram dar valor à ideia de que a administração, o próprio Estado, tem que se voltar à realização dos direitos fundamentais. Estão ali exibidos, estão ali declarados, estão ali clarificados nos textos constitucionais para que sejam cumpridos. E esse cumprimento se deve dar em toda a atividade do poder do Estado, né, em todas as expressões do poder do Estado. A agência se ocupa de um nicho desse poder do Estado. As agências são separadas para administrar setores ditos especiais, sensíveis, em que as relações são muito complexas, em que os atores sociais são diferentes. Não é uma relação clássica, administração-administrado, é alguma coisa um pouco mais complexa, porque a própria regulação não é uma atividade puramente administrativa, no sentido de que a aplicação, ela também, a regulação, compreende uma atividade normativa, compreende uma atividade administrativa e compreende uma atividade para dirimir conflitos de interesses a nível administrativo. Portanto, é uma atividade híbrida, atividade complexa. Sendo assim, a necessidade de reportar-se ao nível constitucional, principalmente quando se trata da absoluta defesa dos direitos fundamentais para os quais o Estado existe, evidentemente é inatacável essa posição. A subordinação da agência reguladora, como de resto toda a administração pública, mas porque ela goza de um poder, ou por outra, de uma função nova,
a função caracteristicamente nova, que é uma função híbrida, que nós herdamos do direito anglo-saxônico via Europa, essa atividade híbrida que era desconhecida no direito administrativo clássico, direito administrativo francês, que era a nossa matriz. Essa nova maneira de administrar, ao mesmo tempo formulando regras, porque essas atividades especiais, as atividades sensíveis, são aquelas que são modificadas a todo momento por regras técnicas, portanto, densamente permeada de problemas tecnológicos que têm que ser solucionados imediatamente. Não pode esperar a atividade congressual dos grandes parlamentos, a lerdeza dos parlamentos e até mesmo uma certa dificuldade dos parlamentos em atender a esses aspectos específicos. Portanto, para que isso não fique na área do regulamento, passa para a área da regulação. A regulação é dialógica, justamente porque é necessário ouvir todos os setores e resolver o mais rapidamente possível no sentido de uma convergência, no sentido de uma concordância, no sentido de uma consistência da decisão com aquele tipo de problema. Consequentemente, nessa atividade híbrida, essa atividade complexa, a visão constitucional tem que ser muito mais presente que na atividade administrativa clássica, regulamentar ou meramente aplicativa do direito, a atividade simplesmente da discricionariedade da função de polícia. Vai muito mais além disso. Quando a autoridade da agência ela vai dialogar com os setores interessados, com todos os atores interessados daquela cena especial que ela trata, ela tem que estar muito mais vinculada à Constituição do que simplesmente um agente da administração clássica, que era nada mais que um aplicador da vontade do Estado e simplesmente, da vontade da lei, e simplesmente colocando aqui ou ali uma pitada de discrição. Não, vai mais além. O diálogo, a aproximação, a busca da solução consensual é aquela que precisa, que necessita que o administrador esteja cada vez mais atento, o administrador da regulação, ao seu aspecto constitucional, à sua missão constitucional. Daí essa independência. A independência não é só puramente técnica, ele também tem que interpretar naquele momento a sua função constitucional. Alguma coisa muito próxima do que o ministro Tippe falou. Tem que ter um sentido de justiça, de moralidade muito próprio, porque senão ele escapa daquilo para tentar impor impositivamente soluções que não são aquelas que estejam de acordo com o consumidor, com o mercado, com os fornecedores, enfim, com aquela multiplicidade de atores que ele tem que regular. Essa vinculação, sem dúvida nenhuma, senhor inquisitor, é fundamental para a regulação. Permito-me fazer um registro, que já foi feito parcialmente, mas estão presentes na plateia o professor Almiro do Couto e Silva, que foi meu professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também o doutor Juarez Azevedo, que é professor na Faculdade de Direito de Passo Fundo, minha cidade natal. Sejam bem-vindos ambos, com os meus respeitos. Professor Fábio, a pergunta é no sentido... Aliás, as perguntas estão sendo feitas numa letrinha tão parcimoniosa, tão pequena, que já esses óculos superados, eu não voltei ao oculista já há uns 5 anos. Eu vou ter dificuldades, algumas o próprio Fábio vai lê-las. Nessa comparação entre direito processual penal e direito sancionador, seria razoável se a aplicação de institutos como a suspensão condicional do processo e a transação no processo apuratório da administração,
E o princípio da indisponibilidade do interesse público. A pergunta da Procuradora Federal, doutora Flávia Tavares. Rapidamente, para viabilizar as outras perguntas, eu diria o seguinte: essa analogia ela não cabe quando tem um tratamento específico num ou no outro lugar, né? Então, até porque no direito administrativo sancionador, muitas vezes tem o chamado acordo de leniência, ou tem previsão específica com a perspectiva do acordo no processo punitivo, na esfera administrativa. Quando não tem essa perspectiva, daí não cabe. O Instituto da Suspensão do Processo, por exemplo, na Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais Criminais, né, ilícitos de menor potencial ofensivo na esfera criminal, então já é um tratamento muito específico, então não tem cabimento aplicá-lo para a instância administrativa. Então, não é uma analogia irrestrita. O que se tem é a aplicação simétrica dos princípios penais ao direito administrativo sancionador, por força da cláusula constitucional do devido processo legal aplicável a ambos, por força da aplicação de cláusulas constitucionais comuns, cláusulas constitucionais que são comuns ao direito público punitivo. E não vamos esquecer que existem também cláusulas constitucionais próprias do direito administrativo, que regem a atividade administrativa sancionadora, como os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, que também vão limitar a atividade punitiva da administração pública. E é por aí que se limita e que se constroem as cláusulas garantistas do chamado direito administrativo sancionador. É na base desse conjunto de direitos fundamentais relacionados tanto a cláusulas específicas do direito administrativo constitucional, quanto a cláusulas comuns ao direito público punitivo constitucionalizado. Mas isso não significa dizer que toda e qualquer norma do direito penal se aplica ao direito administrativo sancionador. Tem uma pergunta aqui que não é endereçada a nenhum dos palestrantes, mas qualquer um poderá responder. Como regular condutas de setores absolutamente dinâmicos da economia sem uso dos conceitos jurídicos indeterminados, desde que respeitados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos dispositivos gerais da lei?